Eu quero hoje compartilhar uma palavra com os irmãos e o tema é a fé que agrada a Deus. Porque às vezes, irmãos, nós temos falado muito aqui a respeito de fé, né? Nos últimos domingos. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho fé. Amém. Glória a Deus. Mas às vezes é um tipo de fé que não é uma fé segundo o que as Escrituras dizem, segundo o que a Bíblia diz. Quando Deus, lá no texto levítico, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, sei que a maioria aqui já leu o texto, Deus deu detalhes assim minuciosos. Deus falou precisão, por exemplo, de objetos em centímetros. Deus falou a madeira que era para ser usada em cada objeto. Deus falou a cor de cada tecido. Deus disse qual era o tecido que era para ficar por dentro da tenda, qual o tecido do meio, qual o tecido por fora, qual era a cor do tecido por fora, qual era a cor do tecido que estava na porta, qual era a cor do tecido que ficava na cerca em volta, a que distância estava cada pilar da cerca, né, que eram pilares, né, de prata, qual era o tamanho do altar, qual era o metal do altar, qual era o tamanho da pia, qual era o óleo que deveria ser usado, quem podia fabricar o óleo, como que o óleo devia ser fabricado, você sabia disso? Dentro do povo de Israel havia uma tribo, a tribo de Levi, que era a tribo responsável pelo templo, mas nem todos dentro da tribo de Levi podiam fabricar azeite para o templo. Às vezes você pensa assim, mas Cândido, eu já li o texto levítico várias vezes e eu nunca vi tantos desses detalhes, porque existem duas Torás. Existe a Torá escrita, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e existe a Breit Midrash, que é a Torá revelada, que era passada oralmente, de pai para filho. Então, quando eu pego, por exemplo, o Talmud, lá no Talmud, que é um livro, né, que ensinava como fazer tudo no templo, lá no Talmud eu tenho todos os detalhes. Como é que construía as franjas das roupas? Onde que amarrava as franjas das roupas? Está tudo lá. Então, se Deus se preocupou em dar tantos detalhes no templo, será que Deus também não se preocuparia em falar para a gente aquilo que é talvez o aspecto mais importante da nossa vida, que é a fé? Porque nós somos salvos pela fé, né? Pela graça mediante a fé. Então, Deus se importa com a forma com que a gente está crendo. E eu quero pensar então com os irmãos num texto que está no livro aos Hebreus. Hebreus capítulo 10. A Bíblia diz assim, versos 36 e 37 dizem assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Eu quero te falar 3 coisas. Eu tenho me tornado muito batista, né, ultimamente. Tenho falado só 3, né? Mas é que eu acho que é mais fácil para você memorizar. Eu quero te falar então 3 coisas a respeito dessa fé. 3 características que o texto que nós lemos falam a respeito da fé. Primeiro, é que a fé que nós devemos ter é uma fé perseverante em Deus. É uma fé que persevera. É uma fé que caminha. A palavra perseverar, lá no grego, ela tem exatamente esse sentido. É aquele que continua caminhando. O perseverante é aquele que não para. É aquele que avança. É aquele que olha para frente e continua avançando, independente da situação. Essa palavra era uma palavra usada, e aqui o escritor aos Hebreus, que eu entendo que não foi Paulo, o escritor aos Hebreus, ele
usa termos aqui, ele divide o livro em 3 partes. Na primeira parte, até o capítulo 7, ele vai usar muitos termos que eram termos do sacerdócio, porque ele está falando do sacerdócio de Cristo. Nos capítulos 8, 9, 10, ele vai usar termos muito ligados ao mundo dos atletas, ao mundo das Olimpíadas, ao mundo grego. No capítulo 11, do capítulo 11 até o final, ele usa termos militares. Então a gente precisa, quando a gente vai ler o texto, a gente precisa ter isso na mente. Quando ele está falando para a gente uma fé que é uma fé perseverante, ele está lembrando a cada um de nós a figura de um corredor de maratona, não um corredor de 100 metros, não um corredor de revezamento, mas um corredor de maratona. O que ele quer falar para nós é que o corredor, aquele atleta que corria maratona, ele corria sabendo que ele só receberia o prêmio se ele chegasse na linha de chegada. Ele só receberia o prêmio se ele terminasse a carreira. Ele não receberia o prêmio se ele parasse no meio. Ele quer nos lembrar que perseverar é não desistir. Ele quer nos lembrar que perseverar é continuar avançando, ainda que lentamente. Muitos dos irmãos aqui devem se lembrar das Olimpíadas de Los Angeles, 1984. Naquela Olimpíada, uma cena que ficou assim, que se tornou emblemática daquela Olimpíada, foi a cena de uma mulher correndo a maratona. A maratona nas Olimpíadas naquele ano era de 42 quilômetros. E quando ela estava a pouco mais de 400 e poucos metros da linha de chegada, ela cai. Ela cai e ela fica um tempo ali no chão, depois ela se levanta trêmula e tenta andar. Mas ela começa ali uma corridinha, dá mais uns 3 ou 4 passos e cai de novo. E ela se levanta de novo, e tenta de novo, e cai de novo. Até que alguém vem correndo e ajuda aquela mulher a se levantar e a correr, e a terminar a prova. Maratona, a maratona grega, ela tinha esse perfil, daquele que começava e horas depois chegava no final. O que o escritor de Hebreus está falando é que a minha fé e a sua fé, elas precisam ter essa característica. Uma fé que não desiste. Uma fé que, embora as circunstâncias não estejam favoráveis, continua. Uma fé que, embora todos os prognósticos estejam contrários, continua crendo, nos fazendo crer que Deus pode agir. Uma fé que, mesmo que a palavra do médico seja, já não tem mais nada o que fazer, nos leva a continuar orando e a continuar esperando a resposta de Deus. Centenas de pessoas que entram na São Silvestre correm 200 metros e saem. Correm 100 metros e saem. Eles estão lá só para tirar foto. Não é só para aparecer na foto. Às vezes, eles até dão um sprint ali, eles correm um pouquinho no começo, porque está filmando, eles aparecem na frente correndo, mas logo, logo, eles saem. Na maratona grega, só corria quem tinha potencial para chegar. Não era qualquer um. Então, o que o escritor está falando para a gente é, você está numa maratona, e você não está numa maratona para desistir no caminho, porque se você entrou nessa maratona, quem te colocou nela sabe que você é capaz de chegar até o fim. Quem te colocou nessa maratona vai te fortalecer. Quem te colocou na maratona vai te levantar quando você cair. Quem te colocou na maratona vai fazer com que as circunstâncias cooperem para o seu bem, para que você termine. O escritor nos lembra o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago diz que nós não devemos parar de fazer aquilo que nós começamos, que nós precisamos continuar, que nós precisamos crer. E eu sei, irmãos, disciplina é uma coisa difícil. Difícil. Disciplina não é fácil. Ter disciplina não é fácil. Se você, às vezes, lá no 1º de janeiro, assumiu, né, esse ano eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Talvez você tenha feito esse pacto, né?
Eu vou ler todos os dias 10 capítulos da Bíblia. E talvez você leu ali 4, 5, 10 dias, você conseguiu, você foi lá, os 10 capítulos. Mas aí as coisas foram acontecendo, as aulas voltaram, foi ficando mais difícil, você começou a ler só 5, depois a ler 2, e agora está lendo 10 versículos. Não é? Porque eu creio que todos estão lendo. Não é? Amém, né, irmãos? Tá. Então, por quê? Porque disciplina não é algo fácil. Ter disciplina não é fácil. Você precisa, todos os dias, em todos os momentos, abrir mão de outras coisas. Então, perseverar não é fácil. O contexto que o escritor nos fala de perseverar nos nos dá a ideia de uma caravela, de um barco, no meio de uma tempestade. Quando esse barco enfrentava uma tempestade, esse barco, ele não podia ficar parado. Ele precisava, daí que vem a palavra, ele precisava singrar a tempestade. Ele precisava andar. Por quê? Porque ele tinha que sair da tempestade. Se ele ficasse, os barcos eram barcos de madeira. Se ele ficasse parado, as ondas acabariam quebrando esse barco. Quebrava o mastro. E esse barco, depois, se sobrevivesse, não conseguiria sair do lugar e corria o risco do barco se despedaçar, como a gente vê lá em Atos capítulo 28, com o barco em que o apóstolo Paulo estava. Então o barco precisava sair, mas como que ele saía de uma tempestade? Regulando as velas. Então ele não abria as grandes velas, ele abria só as pequenas velas, ia saindo aos poucos da tempestade. Uma fé perseverante é uma fé que muitas vezes não vai acalmar a tempestade para você, mas vai te fazer ter calma para atravessar a tempestade. Uma fé perseverante é uma fé que muitas vezes vai fazer com que você tenha que atravessar tempestades grandes, mas vai te dar a segurança de que você irá atravessá-las. Nós precisamos entender que a fé perseverante não acalma a tempestade, mas nos capacita a atravessá-la calmos, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é uma fé perseverante. Então, a primeira característica que a sua fé precisa ter, perseverança. Segunda característica que a sua fé precisa ter, uma fé que acredita em Deus. Ué, pastor, mas toda fé acredita em Deus? Não. Se nós tivéssemos aqui um grupo de ateus aqui dentro e começasse a chover, todos eles teriam fé de que aqui dentro eles não molhariam. Então, a gente pode ter fé em coisas naturais. Sua cabeça dói, você vai lá e toma uma dipirona, toma um analgésico, porque você tem fé de que aquele remédio vai melhorar a sua dor de cabeça. Essa fé está onde? Qual que é o objeto dessa fé? É o remédio, não é Deus. Então a nossa fé é uma fé que precisa acreditar em Deus. Agora, o que é acreditar em Deus? Não é dar crédito para Deus. Deus não precisa do nosso crédito. Acreditar em Deus é confiar na bondade, na fidelidade e no amor de Deus. É isso que o escritor diz. Quando eu me aproximo de Deus, e aí ele diz, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que o escritor está dizendo para nós é que nós não só precisamos acreditar que há um Deus, que existe um Deus, mas que esse Deus é bondoso, que esse Deus é fiel e que esse Deus nos ama. Porque se Ele fosse só um Deus bondoso, Ele às vezes poderia não ser fiel. Por quê? Porque Ele pode ser bondoso,
Você pode ter conhecido pessoas bondosas e que pela infidelidade dos outros não foi fiel com aquelas pessoas. Você pode conhecer uma pessoa bondosa que faz o bem para muitas pessoas, mas que não necessariamente ama aquelas pessoas. Bill Gates, por exemplo, é um homem que todos os anos ele oferta 400, 500 milhões de dólares para a caridade. Mas ele ama quem está recebendo dinheiro? Não necessariamente. Ele nem conhece quem está recebendo. Então, nós precisamos acreditar que Deus é um Deus bondoso. Então, o que Deus vai fazer na nossa vida depende da bondade dele, não da nossa. Porque se dependesse da nossa bondade, eu não sei você, mas eu estaria enrolado. Porque nem sempre a gente vai conseguir ser bons em tudo, né? E Jesus disse que não há nenhum bom. Mas a gente depende da bondade de Deus. Agora, quando eu olho para a bondade de Deus, eu preciso também acreditar que Deus é fiel. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, Deus é fiel e ele permanece fiel. Ele não é só fiel, ele continua sendo fiel. E aí Paulo encerra o texto falando: ainda que nós sejamos infiéis. Então o que a Bíblia está ensinando para nós? Que Deus é bom, ele deseja nos abençoar e que Deus é fiel. Deus é fiel àquilo que está na palavra dele. Então o que ele diz que vai fazer, ele é fiel ao que ele diz. Ainda que eu e você sejamos infiéis. A fidelidade do Senhor não depende de nós. Por quê, irmãos? Porque tem dia que você vai acordar um pouco menos crente. Você não vai ser tão fiel. Tem dia que alguém vai te perturbar no trânsito, no trabalho, e a sua fidelidade cai por terra. Talvez por alguns segundos, mas cai. E aí? Deus permanecerá fiel. Ainda que naqueles segundos você não foi fiel, Deus continuou sendo fiel. E a bondade de Deus e a fidelidade de Deus conduzem Deus para agir em amor. Por isso que o apóstolo João, lá na primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim: Deus é amor. Deus não ama, Deus é a própria manifestação do amor. Às vezes a gente não entende isso. Porque a gente ama, a gente aprende a amar, não é? Uma das coisas, eu já falei aqui, que mais assim, marcaram a minha vida foi a primeira vez que eu peguei a Tetê no braço. O sentimento de você segurar uma criança no braço e falar: agora eu sou pai, ele é diferente. Quem é pai aqui sabe, ele é diferente. Você muda completamente seu jeito de pensar. Não é? O seu universo transforma. Agora, nós conseguimos manifestar amor, mas Deus não manifesta apenas amor. Deus é o próprio amor. Então eu preciso me aproximar de Deus acreditando que Deus é bom, que Deus é fiel e que Deus é amor. O texto aqui, ele nos dá a ideia de uma pessoa que está caminhando sobre uma pessoa que está caminhando numa ponte suspensa. Já viram em filme, ou já andou naquelas pontes de madeira? Você tem uma ponta dela está amarrada de um lado, e aí tem lá um rio, alguma coisa, e a outra ponta está do outro lado. E aí ela tem madeira embaixo, tábuas normalmente embaixo, que estão amarradas, e um corrimãozinho aqui de madeira, né? Ou às vezes de cordas mesmo. E você vai atravessando aquilo vai balançando de um lado para o outro, e você vai segurando naquela corda aqui e andando. Essa é a ideia do texto. Quem está caminhando com Deus está caminhando sobre uma ponte suspensa. Você sabe que ela está presa num ponto e sabe que ela está presa no outro ponto. Mas sabe que a caminhada não é uma caminhada muito tranquila. Dependendo da distância entre o início e o fim, essa caminhada vai ficando muito difícil. Há uma ponte na China
Não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito, mas há uma ponte na China que de uma ponta até a outra ela tem 800 metros. E o ponto mais próximo entre a ponte e o solo tem mais de 200 metros de altura. Fazendo uma conta assim rápida, isso dá mais ou menos 90 andares. O lado mais próximo. Então imagina, você está lá numa ponte que já tem dezenas de anos. Você está lá atravessando aquela ponte, olhando as nuvens aqui do seu lado. E quando você consegue enxergar embaixo, é como se você estivesse em um prédio de 90 andares olhando para baixo. E você precisa atravessar, é quase 1 quilômetro de ponte. A vida cristã, no sentido que o autor coloca, é exatamente isso. É você atravessando uma ponte suspensa, em que você não está vendo o chão, lá embaixo, e você ainda não conhece o quê? O fim, porque você não sabe quando vai terminar a sua carreira. Então você não sabe o tamanho da ponte. Agora, quem começa a atravessar uma ponte, tem duas opções. Ou ele continua até chegar do outro lado, ou ele retrocede. É por isso que ele falou que a alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque quem retrocede não crê que Deus tem poder para fazer com que ele chegue do outro lado. Quem retrocede não tem fé suficiente para crer que Deus o guardará até o outro lado. Então o que o texto está dizendo é, você precisa entender, você está numa ponte suspensa, mas quem fez a ponte? Foi Deus. E ele conhece de construção. Quem colocou o ponto do início e o ponto do fim também foi Deus. E ele sabe exatamente o tempo que você vai gastar para chegar até do outro lado. Nós precisamos entender que a fé que acredita em Deus, te faz continuar caminhando sobre a ponte até a travessia completa. Por quê? Porque você sabe que Deus é bom, você sabe que Deus é fiel e você sabe que Deus é amor. Em último, uma fé na promessa de Deus a respeito da vida eterna. Fé na promessa, não é fé na vida, é fé na promessa, porque a vida você não precisa ter fé. Você não precisa ter fé na vida eterna, você precisa crer na promessa. Porque cedo ou tarde a gente vai descobrir a verdade ou não da promessa. O que eu preciso então crer é na promessa da vida eterna. A palavra que ele usa aqui, no último versículo que nós lemos, a mesma palavra que é traduzida como salvação, a palavra soteros no grego. Essa palavra, ela também pode ser traduzida como preservação. Salvação ou preservação, é a mesma palavra. O que a Bíblia está falando para nós? Que Deus espera que a nossa fé nos preserve de não crermos que a vida irá continuar. Sabe por quê, irmãos? Tem uma frase aí no mundo que as pessoas falam até em tom de brincadeira, mas ela é verdadeira. As pessoas dizem assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Já ouviu isso? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer encarar a morte. Não é? Por quê? Porque a morte a gente tem certeza que ela vai chegar. Um dia ela vai chegar. O que eu preciso? Eu preciso crer na promessa de que o dia que a morte chegar, a minha vida eterna vai começar. Se de verdade eu conseguir manter essa fé, eu vou me preservar da morte. Por que eu me preservo da morte? Porque quem deixou de crer na promessa de uma vida depois da morte, está morto. Se você acha que a vida termina por algum instante, você achar que a vida termina na sepultura, então você está morto. Porque a sua fé na promessa da vida eterna não existe. Aqui, a gente pode olhar para o texto e entender que Deus está falando para a gente que a gente tem um plano de aposentadoria.
E que esse plano de aposentadoria assegura a nossa vida, depois dessa terra, na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos morrer crendo nisso. Há um pastor que ele diz assim, dizia assim, a W. Tozer, pastor americano, ele dizia assim: normalmente as últimas palavras de um homem são as palavras mais sábias da vida dele. E eu gosto de olhar algumas palavras finais de alguns homens de Deus. Eu gosto muito da despedida de John Wesley. John Wesley, ele pregou na igreja dele com 83 anos. Saiu da igreja, foi para a casa dele, alguns irmãos foram até a casa dele. Chegaram ali na casa dele, a esposa dele fez uma sopa de batatas para eles. Eles comeram aquela sopa de batatas, ele pegou uma lamparina, conhecem, né? Lamparina. Pegou uma lamparina e foi subindo a escada, porque o quarto dele ficava no eirado, né? Na parte de cima. Quando ele estava no meio da escada com aquela lamparina na mão, ele parou, olhou para as pessoas que estavam lá na sala de jantar da casa dele e pregou para elas. Pregou um sermão de 10 minutos. Citou um texto bíblico e pregou 10 minutos para ela. E continuou subindo. Deitou, quando ele se deitou, a mulher dele e um filho dele também subiram. E quando eles chegaram do lado da cama, ele olhou para eles e disse assim: o meu Senhor está aqui. Ele veio me buscar. E eu agora terei o prazer de entrar naquilo que durante tantos anos eu estimulei as pessoas a buscarem. A minha vida está começando. Aleluia. Fechou os olhos e morreu. Às vezes, essa fé, ela precisa ser avivada no nosso coração, irmãos, para que a gente perca o medo do futuro. Aqueles, então, que estão destinados a morrer, nós, né, não precisam ter o cuidado de perguntar que tipo de morte eles devem morrer. Isso não importa, né? Mas para onde a morte os conduzirá. Essa frase é de um pastor chamado Richard Baxter, um puritano do século XVI. E ele sempre dizia: você vai morrer como? Vão te enforcar? Porque quando eles foram para os Estados Unidos, eles foram fugindo da Inglaterra. E na Inglaterra, eles eram decapitados, eram enforcados, eram guilhotinados, né? E aí ele fala: não preocupa não. Você vai morrer com flecha, com espada, com guilhotina, com forca, não se preocupe, você não precisa preocupar. O resultado final mesmo, morte. Você precisa se preocupar é para onde que a morte vai te levar. Se a sua fé está segura no que vai te acontecer depois. Essa é a terceira característica da fé. Para nós concluirmos, eu quero colocar aqui algumas aplicações. Primeira, também uma fala de John Wesley, ele dizia assim: não procuro compreender para poder acreditar, mas creio para poder compreender. Pois disso tenho certeza, que se eu não acreditasse, eu não entenderia. Vou te explicar essa fala. O que ele está dizendo ali para a gente? Olha, eu não quero entender o que Deus está falando para depois eu acreditar no que Deus está falando. Eu não preciso disso. É isso que o Wesley está dizendo. Se eu precisar entender tudo que Deus está dizendo para depois eu crer que é Deus que está dizendo, então eu sou Deus, porque fui eu que entendi. Então eu não preciso entender tudo que está acontecendo para crer, mas eu creio antes para que eu entenda o que está acontecendo. Essa que é a receita. Eu creio para entender, porque se eu não acreditar, eu também não vou entender. Então o que ele está dizendo? Você está enfrentando uma luta. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Você está enfrentando uma luta. Eu vou fazer uma campanha de oração para Deus revelar para mim por que eu estou enfrentando a luta. Não. Esse caminho está errado. O que ele está dizendo é: eu posso fazer uma campanha de oração. Tudo bem, mas eu vou fazer uma campanha de oração para enfrentar a luta sabendo que Deus está no controle. E lá no fim, depois que eu vencer a luta, se Deus quiser me explicar o porquê da luta, Ele me explica. Se Ele não quiser, eu já venci, eu estou na frente. Não tem problema. É isso que John Wesley está falando. Eu não preciso entender todos os detalhes da vontade de Deus para eu crer em Deus.
Eu creio em Deus, e porque eu creio, eu começo a entender. Porque eu creio em Deus, eu começo a ver coisas que antes eu não via, e eu começo a entender por que aquilo está acontecendo. Eu começo a entender por que as coisas são daquela forma. É isso que John Wesley está ensinando para a gente. John Wesley, nessa época, ele estava voltando para a Inglaterra. John Wesley era um pastor ordenado, o pai dele era ordenado. Na Inglaterra, irmãos, há, até hoje, uma igreja oficial, a igreja anglicana. O chefe da igreja é o governo, hoje é o rei Charles. O papa da igreja é o rei Charles, pra vocês entenderem, né? O bispo primaz. E só podia pregar quem era consagrado pela igreja anglicana. E a mãe dele, desde que ele tinha 5 anos, uma mulher chamada Susan Wesley, desde que ele tinha 5 anos, a mãe dele fazia com que ele se levantasse às 5 da manhã e junto com ela e os outros 9 ou 10, não me lembro agora se eram 10 no total ou 11, irmãos, ouvissem a leitura da Bíblia, se ajoelhassem e orassem por 1 hora. Depois de orarem por 1 hora, ela fazia com que eles corressem. Eles fizessem uma atividade física. Só depois o dia deles começava. Então imagina, 5 anos de idade, acordava às 5 da manhã para orar. John Wesley manteve esse padrão a vida toda. Enquanto ele conseguiu, ele acordava e ele sempre falava: o meu dia nunca começa se eu não gastar 1 hora lendo a Bíblia, 1 hora orando e 1 hora fazendo uma caminhada. Por isso viveu 83 anos. Fazia uma caminhada de 1 hora, a vida inteira. Ao longo da vida, leu a Bíblia toda mais de 50 vezes e escreveu vários comentários a respeito da Bíblia. Organizou a Barça. Sabe o que é a Barça? Os mais jovens nunca ouviram falar, né? Barça é a enciclopédia britânica. Quem organizou aquela enciclopédia foi John Wesley. John Wesley pregou em média 600 sermões por ano, andando de cidade em cidade a cavalo. Então não era um cara à toa, era um sujeito que trabalhava muito, mas acordava às 5 da manhã e fazia isso a vida inteira. É esse homem que está falando, olha, se eu precisar acreditar primeiro eu não vou entender, mas porque eu acreditei, Deus está fazendo. Depois leia um pouco da história de John Wesley, você vai ser edificado. Eu gosto muito de um sermão dele, e o sermão que eu mais gostei de todos foi um que ele pregou em cima de um caixote. Ele colocava um caixote e subia para pregar. E o governo atrás dele para prendê-lo, porque ele não era da igreja anglicana. Ele tinha sido batizado com o Espírito Santo e a igreja anglicana não aceitava, e estavam atrás dele para mandá-lo para a cadeia. E ele sobe no caixote e vai pregar, e as pessoas estão ouvindo, uma multidão ouvindo. E de repente, no meio do sermão, ele fala assim: enquanto eu estiver aqui pregando, um de vocês vai cair e vai morrer. E ele continua pregando, e dali a alguns minutos um homem cai, tem um infarto lá, cai e morre. As pessoas juntam ali assustadas, pegam o homem, tiram aquele homem de lá, ele continua pregando e fala: olha, o Espírito Santo está me dizendo que mais um vai morrer. Continua pregando e mais alguns minutos e outro cai e morre. E aí o governo não dá conta mais de prender John Wesley, porque o povo inteiro está a favor dele. Onde ele vai, ele arrasta uma multidão com ele. Por quê, irmãos? Porque ele não precisou entender primeiro. Ele creu primeiro. Então a nossa fé precisa fazer com que a gente creia, para depois a gente entender. Nós não vamos ter resposta para tudo. Nenhum homem pode matar a sede com areia. Então, nenhum coração pode ser fortalecido sem a esperança da fé. Quem disse isso foi um homem chamado Adoniram Hudson. Muito tempo depois da morte de Adoniram Hudson, alguns missionários americanos chegaram em regiões distantes da China para evangelizar, e quando chegaram lá, tinha uma igreja lá funcionando. No meio de tribos que aparentemente nenhum homem branco ainda, de tribos até de origem antiga de canibais, que homens brancos não conseguiam chegar, tinha uma igreja funcionando. Quem tinha plantado a igreja? Adoniram Hudson. Por que, irmãos? Porque sem
a esperança da fé, nenhum coração vai ser fortalecido. Eu quero então te dizer aqui, encerrando, quero que você reflita sobre isso, né? Qual atitude seria mais eficaz ao tentar quebrar uma rocha? Você quer quebrar uma pedra lá? Acariciar essa rocha? Levá-la a uma posição de conforto ou golpeá-la com um martelo? Você quer quebrar uma pedra, o que você faz? Você fica passando a mão nela, você coloca num lugar bonito da sua casa, ou você começa a bater nessa rocha com um martelo, com uma marreta? A gente sabe que o certo é bater com o martelo, não é? Com a marreta até quebrar, não é? Por que a gente acha que a gente é mais esperto que Deus? Jeremias diz que o nosso coração é como uma rocha. E que Deus deseja tirar o nosso coração de pedra e colocar em nós um coração de carne. Deus sabe como fazer para transformar a minha vida e a sua vida. Então não se preocupe, tenha fé na caminhada. Saiba que Deus vai te conduzir até o outro lado da ponte. E se no meio do caminho a pancada estiver forte, lembra disso. Porque às vezes, para quebrar uma pedra, a gente tem que bater um pouco mais. E às vezes Deus está querendo mudar a nossa vida. E aí Ele precisa, às vezes, bater um pouquinho mais. Mas não pense que o que Deus está fazendo não é para te conduzir até o fim. Deus espera que você termine a carreira. Ele não espera que você retroceda. Se eu pudesse usar esse termo, eu usaria: Deus tem fé que você vai terminar. Deus tem fé, Ele não quer que você fique no meio do caminho. Então, lembra do texto, não é? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus possa gravar no seu coração. A sua fé precisa perseverar. A sua fé precisa acreditar em Deus. E a sua fé precisa estar fundamentada na promessa de uma vida depois dessa, de uma vida eterna. Amém? Fica de pé, vamos orar.